Oi, meu amado irmão, minha amada irmã. Que privilégio estar aqui mais uma vez, juntamente com você, para compartilhar da palavra do Senhor. E hoje eu vou apresentar um tema bem interessante. Eu vou mostrar como experimentar a vontade de Deus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar é submeter-se à experiência, testar, por algo em prova. E nós sempre gostamos de experimentar algo novo, de experimentar uma experiência nova, de experimentar um novo sabor, de experimentar uma nova alegria, de experimentar um novo prazer, e assim por diante. E querer experimentar já é um passo, mas no que se refere à vontade de Deus, precisamos saber como experimentar a vontade de Deus. E o próprio Deus, ele nos mostra os meios pelos quais nós podemos experimentar a sua vontade. Através da sua palavra, ele, então, nos mostra. E é o que nós vamos ver agora. Primeiramente, se experimenta a vontade de Deus apresentando-se a ele. Nós vimos que o texto que eu acabei de ler, o versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um pedido carinhoso, um pedido humildemente, para que assim nós pudéssemos então direcionar a nossa atenção para esse pedido. Ele diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Então, nós temos que nos apresentar diante de Deus, para que possamos assim dar o primeiro passo no que se refere a experimentar a sua vontade. E ele diz assim: que apresenteis os vossos corpos. Deus, ele é o Deus de exclusividade. Ele nos quer que nós nos apresentemos a ele de forma exclusiva. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós podemos ver que Deus, ele quer de nós exclusividade, ele nos quer por inteiro. Existem alguns conceitos que dizem assim, que o nosso corpo não interessa a Deus, que ele quer o nosso coração, que ele quer o nosso espírito, que ele quer a nossa alma, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que isso não é real. Que Deus, ele nos quer por inteiro. Ele quer que nós nos apresentemos diante dele de forma exclusiva. Que vos apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo. Então nós temos que apresentar o nosso corpo diante de Deus. E a ideia aqui do texto sagrado
é a seguinte: diz que nós devemos nos apresentar como sacrifício. A palavra sacrifício, ela é encontrada na Bíblia numa infinidade de vezes. E sacrifício é algo que faz parte, sempre fez parte da história da humanidade. Especialmente no que se refere à nação de Israel, que é a nação eleita de Deus. Mas, muito mesmo antes de Israel, já existiam sacrifícios que eram apresentados a Deus. Nós vemos que os primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, eles ofereceram sacrifício a Deus. Sacrifício é uma oferta, é algo que se coloca diante de Deus, que se doa, que se entrega a Deus, que se apresenta, que se oferece a Deus. E Paulo diz então que nós devemos nos apresentar diante de Deus por sacrifício vivo. Apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Obviamente, os sacrifícios, eles eram apresentados como ofertas animais mortos para serem queimados. Ainda que eram apresentados também cereais, frutas, mas especificamente sacrifícios de animais. Então, esses animais eram mortos e eram apresentados a Deus em oferta, em oferenda a Ele, com o propósito de agradar a Deus. Mas Paulo diz aqui, ele mostra aqui que esse sacrifício é um sacrifício diferente, é um sacrifício vivo, é um sacrifício de nós mesmos, é uma forma de nós nos entregar, nos consagrar, de nós reconhecermos que nós somos propriedade exclusiva dele, exclusiva de Deus. E esse sacrifício deve ser um sacrifício, como diz o texto sagrado aqui, um sacrifício vivo, como já falei. Mas também deve ser um sacrifício santo. A palavra santo significa separado. E quando se refere à questão de separado, dá a ideia de separado para um fim, para uma finalidade, para um propósito. Aqui o propósito pelo qual nós somos separados, nós nos separamos, é para nos consagrar a Deus, é para nos apresentar a Deus como louvor, como adoração a Ele. Também deve ser um sacrifício agradável a Deus. Então, o nosso propósito primordial não deve ser agradar a nós mesmos, não deve ser agradar ao homem, deve ser agradar ao Senhor, ao nosso Deus. Jesus disse que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, ele veio para agradar o Pai. E o nosso propósito deve ser esse, quando nós nos apresentamos diante do Senhor. É para agradá-lo, para glorificar o seu nome, para que a honra seja dada a Ele, a glória seja dada a Ele, o louvor seja dado a Ele, a adoração seja feita a Ele. Adoração, culto significa adoração. A adoração significa homenagem. Então, culto é homenagem. É nós nos apresentando diante de Deus para glorificar, para homenagear, para dizer para Ele o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é incomparável, o quanto Ele é maravilhoso. E é dessa maneira que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, para que assim possamos experimentar a sua vontade. Também é necessário, para experimentar a vontade de Deus,
transformando-se. Então, é necessário nos transformar. Veja que o texto diz assim: e não vos conformeis com este século. Ou seja, nós não devemos nos conformar com o sistema desse mundo, com os costumes desse mundo, com a cultura desse mundo, com o modo de viver deste mundo. Mas nós devemos direcionar a nossa busca, o nosso conhecimento, dentro do que Deus nos instrui, para que assim nós possamos andar de acordo com aquilo que Ele manda fazer. E dessa forma nós estamos experimentando a sua vontade. E Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que o texto aqui não é o seguinte: buscai a transformação. O texto aqui, ele requer algo da nossa parte. Eu sei que Deus, ele realiza a obra em nossas vidas. Eu sei que Ele tem começado uma boa obra em nós, e Ele é fiel, e Ele há de completar essa boa obra. Mas é necessário que nós façamos, portanto, a nossa parte. E Ele diz: transformai-vos, ou seja, é algo que é uma ação da nossa parte, é uma atitude da nossa parte, é uma busca da nossa parte. E transformação é algo essencial em nossas vidas. A menos que você pense que você já é perfeito, você já é perfeita, que você não precisa melhorar em nada. Se você pensar assim, certamente você está enganando-se, porque nós precisamos cada dia buscar a perfeição, buscar a melhora. Nós devemos cada dia mudar, não do ruim para o pior. Então, a ideia aqui não é transformação, não é mudar do ruim para o pior. É pelo menos do melhor, do bom para o melhor, ou do bom para o excelente, para o ótimo. Isso é transformação. E essa palavra, transformação, transformar, significa mudança completa de forma, natureza e estrutura. Então, é a mudança de forma, completa de forma, natureza e estrutura. E mudança é algo que nós sempre queremos, nós sempre almejamos. Nós sempre queremos melhorar em alguma coisa, mudar em alguma coisa para melhor. E se nós colocamos isso diante de nós, e se nós colocamos esse pensamento diante de nós, certamente nós estamos no caminho certo. Principalmente quando se trata de que nós vamos buscar uma mudança de conformidade com aquilo que Deus instrui na sua palavra. E é dessa forma que nós vamos experimentar a sua vontade. A palavra aqui no texto, transformai-vos, ela traz a ideia, no original a palavra metamorfo, da onde originou-se a palavra metamorfose, transformação. E quando se fala de metamorfose, nós logo nos lembramos do processo da lagarta para a borboleta. A lagarta, ela nasce da larva de uma borboleta. Ou seja, ela nasce do ovo da borboleta, dos ovos da borboleta. E ela então torna-se uma larva e vai crescendo e transforma-se numa lagarta. E a lagarta não é um bicho atrativo. É um inseto horroroso que causa medo, pavor até nas pessoas. Mas,
quando ela se transforma em uma borboleta, há uma transformação completa. É como mudar da água para o vinho, como diz a expressão. Então, a lagarta, ela chega em um galho, geralmente um galho de uma árvore, e ali ela cola a sua boca ali, e ela se recolhe, e ela vai tomando forma, e ela se transforma então em um casulo. E ela fica dentro daquele casulo e tomando a forma de borboleta. E quando ela quebra o casulo, que sai dali, ela sai completamente transformada. Não dá para comparar uma lagarta com uma borboleta. É uma mudança de ruim para excelente. Aquele inseto que rastejava pelo chão, agora sobrevoa, pousa nas flores. Aquele inseto que se alimentava apenas de folhas, se alimenta agora de néctar das flores. Que maravilha! Transformação é isso. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, a nossa vida com Deus, ela é uma vida nova. É uma transformação completa que é realizada em nossas vidas. E nós precisamos cada dia buscar melhorar, gradativamente, passo a passo. O óbvio não é regredir, é progredir para melhor. E o texto diz que nós devemos renovar a nossa mente, transformar-nos pela renovação da nossa mente. Eu sei que a transformação externa, ela é importante, mas a transformação, ela deve começar de dentro para fora. Veja que a lagarta, ela começa a transformar de dentro de um casulo. Então, a nossa transformação tem que ser interior, tem que começar interiormente. Nós sabemos, os cientistas dizem, que o cérebro humano, ele é a estrutura mais complexa do universo. O sistema nervoso central, ele é uma estrutura extraordinária. O homem não consegue desvendar a preciosidade, a grandeza que é o cérebro humano. E Deus, ele nos deu capacidade para desenvolvermos pensamentos, ideias. E isso se chama mente. A mente, ela é a capacidade de pensar, conhecer, entender, medir, ponderar as ideias. É algo extraordinário. O que o homem é capaz de fazer através da sua mente. Isso são coisas que Deus concede ao homem. Não é para a glória do homem, mas é para a glória de Deus, porque foi Deus quem nos criou. E Deus criou a nossa mente para ela ser exercitada. E é comprovado cientificamente que quanto mais nós exercitamos a nossa mente, mais capacidade nós recebemos para desenvolvê-la, para desenvolver as nossas ideias, as nossas habilidades. E a palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu sei que dizem os estudiosos, os psiquiatras, que a nossa mente, ela é indeletável. Nós não somos capazes de deletar aquilo que está gravado aqui. Mas nós somos capazes de reeditar. E eu creio que Paulo aqui está nos chamando a atenção para fazer
uma reedição da nossa mente. Eu sei que muitas vezes nós somos capazes de dominar os nossos pensamentos, mas nós somos capazes de direcioná-los, de estruturá-los, de buscar alimentar os pensamentos bons e colocar de lado os pensamentos ruins. Porque a nossa ação, ela começa aqui, ela começa na mente. É por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, mostra no que nós devemos pensar. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, a palavra de Deus aqui nos chama a atenção para nós desenvolvermos pensamentos bons, pensamento agradável, pensamento respeitável, pensar coisas boas para que as nossas ações elas sejam as melhores possíveis. As nossas atitudes sejam as melhores possíveis. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, nós devemos pensar como Cristo, agir como Cristo, viver como Cristo. Ele é o maior exemplo para nós. Nós não devemos agir conforme a nossa própria vontade, mas conforme aquilo que o Senhor instrui na sua palavra. E dessa forma nós estaremos experimentando em alto grau a vontade de Deus em nossas vidas. Experimentar a vontade de Deus é algo maravilhoso, porque, conforme o texto diz aqui, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E não há nada melhor do que experimentar algo bom, agradável e perfeito. Então vamos experimentar a vontade de Deus. Você já sabe agora como experimentá-la? Coloque em prática na sua vida. Ore comigo neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos aqui para transmitir, compartilhar da Tua palavra e do ensino que a Tua palavra nos trouxe aqui, que é a maneira como nós devemos experimentar a Tua vontade. E nós somos gratos por isso, porque sabemos agora como experimentar. E o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém.